No distante ano de 1830, em Madrid, capital da Espanha, os corredores do luxuoso Palácio Real foram palco de um dos acontecimentos mais marcantes da história espanhola. Uma menina de apenas 13 anos de idade, frágil, jovem e ainda sem a experiência da vida adulta, foi conduzida ao trono em meio a um cenário de sangue, disputas políticas e guerra civil. Essa menina se chamava Isabel II. E, ainda tão nova, ela seria coroada rainha da Espanha, carregando sobre seus ombros um peso que nem mesmo muitos homens adultos da época seriam capazes de suportar. Isabel governaria por 35 anos. Mas sua história não ficou marcada apenas pelas decisões políticas ou pelas guerras que enfrentou em seu reinado. Na verdade, sua vida pessoal se tornaria alvo de uma das campanhas de difamação mais brutais e cruéis de toda a Europa. Entre fatos comprovados e boatos maliciosos, entre escândalos reais e propaganda política, nasceu a lenda da mulher que muitos chamariam de a rainha mais escandalosa do século XIX. A partir daí, Isabel II se transformaria em algo paradoxal, vítima e, ao mesmo tempo, protagonista de uma campanha de destruição moral sem precedentes, onde a verdade histórica se misturou com exageros, invenções e sátiras que a transformaram em uma figura quase mítica de depravação. A base de toda essa tempestade começou em 1846, quando Isabel, já rainha, foi obrigada a se casar com Francisco de Assis de Bourbon. Esse casamento arranjado, fruto mais de interesses políticos do que de amor, foi, desde o início, um desastre anunciado. O casal não tinha nenhuma afinidade. Francisco era descrito como efeminado, possivelmente homossexual e completamente incompatível com Isabel, tanto emocionalmente quanto sexualmente. O resultado era inevitável: insatisfação, frustração e o vazio dentro de uma união sem afeto. Correspondências diplomáticas da época, cartas de embaixadores e ministros estrangeiros, revelam que a própria Isabel se sentia aprisionada nesse casamento. Para escapar dessa vida infeliz, ela buscou consolo em braços alheios. Os romances extraconjugais de Isabel não eram segredo algum dentro da corte. Entre seus amantes mais conhecidos estavam Carlos Marfori, um político influente e confidente da rainha, e também o general Francisco Serrano, um militar poderoso. Os nomes circulavam pelos salões do palácio, e até diplomatas estrangeiros registravam essas relações em relatórios enviados a seus governos. Até aqui falamos de fatos comprovados, mas foi justamente nesse ponto que os inimigos de Isabel perceberam uma oportunidade única. Eles entenderam que sua vida íntima poderia ser usada como arma política. Não era preciso apenas criticar sua forma de governar. Bastava atacar sua honra, sua sexualidade e sua imagem de mulher. Em uma sociedade profundamente católica e patriarcal, nada era mais devastador para uma rainha do que ser acusada de promiscuidade. E foi assim que, a partir dos anos 1850, começaram a surgir panfletos anônimos nas ruas de Madrid e em outras cidades da Espanha. Esses papéis circulavam de mão em mão, trazendo descrições cada vez mais escandalosas da vida da rainha. Os textos diziam que Isabel organizava orgias que duravam dias inteiros, que possuía passagens secretas no palácio para facilitar a entrada de seus amantes e que gastava fortunas em móveis e objetos eróticos importados da França. Era uma narrativa cada vez mais exagerada. Os republicanos, os liberais radicais e outros inimigos políticos alimentavam essas histórias, não porque acreditassem nelas, mas porque sabiam que a repetição constante transformava boatos em verdades aceitas pelo povo. E, infelizmente, funcionou. As crônicas satíricas da época passaram a retratar Isabel como uma ninfomaníaca insaciável. Rumores falsos sobre rituais sexuais estranhas, competições de amantes dentro da corte e até relações lésbicas com suas damas de companhia circulavam sem parar. Quanto mais se repetia, mais credibilidade pareciam ter. Alguns diplomatas estrangeiros chegaram a registrar esses rumores em suas correspondências, não porque acreditassem neles,
mas porque queriam mostrar o tamanho da hostilidade que o povo espanhol nutria contra a própria rainha. O mais trágico é que fatos reais de Isabel foram distorcidos até se tornarem irreconhecíveis. É verdade que a rainha era vaidosa e gastava muito com roupas, joias e a decoração de seus aposentos. Mas seus inimigos transformaram isso em supostos gastos milionários com objetos obscenos e móveis destinados a orgias. Também é verdade que Isabel mantinha quartos privados para encontros íntimos, mas a propaganda política descrevia esses ambientes como salões luxuosos para festas depravadas. A questão da paternidade de seus filhos também virou alvo de boatos. Isabel teve 9 filhos, mas é quase certo que nem todos eram de Francisco de Assis. Muitos acreditavam que alguns eram filhos de Carlos Marfore. Isso, por si só, já era suficiente para abalar a imagem da rainha. Mas os panfletos da época foram além. Alegavam que cada filho tinha um pai diferente, pintando um retrato de promiscuidade absurda, muito maior do que a realidade poderia sustentar. Sua religiosidade, por exemplo, também foi alvo de manipulação. Isabel frequentava missas, mantinha uma fachada de mulher católica, mas ao mesmo tempo vivia seus relacionamentos extraconjugais. Era de fato uma contradição. No entanto, seus opositores exploraram isso sem piedade, chegando a inventar histórias de que ela realizava rituais sexuais blasfemos e profanava a fé que dizia professar. Quando veio a Revolução de Setembro de 1868, que depôs Isabel II, os fatores principais foram políticos e econômicos. A Espanha enfrentava crises graves. Mas não há dúvida de que a campanha difamatória sobre sua vida sexual também teve peso enorme em sua queda. Nas ruas, manifestantes gritavam palavras de ordem sobre sua imoralidade. Sua imagem pública estava destruída. Depois de perder o trono, Isabel foi exilada na França. Mas mesmo em Paris, ela não escapou. Continuava sendo alvo de fofocas, comentários maldosos e novos boatos. Seus inimigos haviam criado uma lenda em torno dela tão poderosa que não era mais possível separar a rainha real da personagem escandalosa inventada. Mais tarde, Isabel escreveu suas memórias tentando defender sua imagem e refutar as acusações mais extremas. Mas já era tarde demais. O dano estava feito. O povo já não sabia distinguir o que era verdade e o que era invenção. Quando morreu, em 1904, a controvérsia não terminou. Historiadores do século XX continuaram divididos. Alguns repetiam as acusações como se fossem fatos, outros tentavam limpar seu nome. A verdade provavelmente está no meio termo. Isabel realmente teve uma vida amorosa ativa e incomum para os padrões da época, mas nunca chegou nem perto das fantasias absurdas que seus inimigos espalharam. A história de Isabel II é um exemplo poderoso de como a difamação pode destruir não apenas a reputação de uma pessoa, mas também a forma como ela é lembrada pela história. Reis homens podiam ter amantes e ainda assim manter sua legitimidade. Mas, para uma rainha, as regras eram outras. Atacar sua moralidade era o mesmo que atacar sua capacidade de governar. Hoje, mais de um século depois, sua história continua sendo uma lição sobre o poder da propaganda e da manipulação. Muitos livros populares ainda se baseiam em panfletos difamatórios do século XIX, e não em fatos comprovados. Isabel perdeu não apenas o trono, mas também sua humanidade histórica. Tornou-se refém de uma lenda que sobreviveu ao tempo. O caso de Isabel II nos mostra como rumores podem se transformar em verdades históricas e como campanhas de ódio conseguem moldar gerações inteiras. Ela foi chamada de a rainha mais pervertida da história, mas, na realidade, talvez tenha sido apenas a vítima mais bem-sucedida de uma das maiores campanhas de difamação política que a Europa já presenciou.